Livro As Aparições do Deus da Glória, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: Abraão creu em Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 56 a 59. A aparição do Senhor engrandece o seu nome. Enquanto todos da geração de Abraão adoravam outros deuses para o seu próprio benefício, tornando célebre o nome do homem em desafio a Deus em detrimento do nome dele, Abraão foi o único que atendeu ao chamamento de Deus. Largou tudo e foi para a terra de Canaã. E Deus lhe prometeu o quê? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. Abraão engrandeceu o nome de Deus, que lhe prometeu engrandecer o seu nome. Segundo diz as Escrituras, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, parte B. Deus resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. Não busque engrandecer você, não busque a fama nem a prosperidade. Engrandeça a Deus, exalta o nome dEle e a sua vontade. A vontade de Deus é tudo. Quando fazemos a vontade de Deus, Ele mesmo fará de nós uma bênção. Creia nisso. Por onde você passar será uma bênção. Você espalhará bênção por todos os cantos. Gênesis 12, 3. A palavra de Deus infunde a fé em nosso ser. Assim como Abraão, que recebia as aparições do Senhor, quanto mais recebemos a aparição do Senhor, mais a nossa fé aumenta. Na sequência do capítulo 12 de Gênesis, lemos: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 7. Esse é o primeiro altar depois de muitos anos pós-dilúvio. Assim como Abraão, você foi chamado para levantar um altar para o Deus verdadeiro. E aonde quer que Abraão fosse, ele levantava um altar. Versículo 8. Onde a planta do nosso pé pisar, levantaremos um altar para adorar o Senhor e servi-lo. Levantar um altar hoje significa orar, invocar o nome do Senhor, estabelecer reuniões da igreja no bairro, na cidade, no país onde vivemos. Precisamos honrar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor onde quer que formos. Abraão deu uma parada em Harã e Deus o chamou novamente. Ele foi parar em Siquém, onde Deus prometeu dar para ele a terra de Canaã. Ele levantou um altar ao Senhor e tomou posse daquele lugar. Os cananeus ainda habitavam ali, mas ele creu em Deus, invocando o nome do Senhor. Versículo 8. Naquela geração havia trevas e ninguém buscava nem entendia Deus, exceto Abraão. Deus lhe apareceu, indicava para ele a sua vontade e lhe dirigia os passos. Abraão desce ao Egito. Abraão foi conhecendo o coração de Deus pouco a pouco, de fé em fé. Ele passou a marcar território para Deus. Onde quer que ele fosse, um altar a Deus era levantado e o nome do Senhor era invocado. Esse altar representava um grandioso fato para Deus. Em toda a terra havia Abraão, que invocava o nome do Senhor e buscava fazer a sua vontade. Isso mostra que devemos dar valor à palavra profética e à vontade de Deus. Abraão, de fato, era um homem que tinha comunhão com Deus e pouco a pouco a fé dele era provada para amadurecer. Quando temos um coração puro que busca a vontade do Senhor, Ele aparece para nós. Não se trata de apenas entender a palavra de Deus intelectualmente, mas sim de ter um encontro com Ele. Onde estivermos, devemos imediatamente levantar um altar para adorar e servir ao Senhor. Como é bom invocar o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Abraão aprendeu a viver pela fé e passou por testes e provações para fortalecê-la. A sua ida para o Egito foi um desses momentos. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem seis que és mulher de formosa aparência. Gênesis capítulo 12, versículos do 9 ao 11. Houve fome na terra e Abraão era como um de nós, isto é, se preocupava com o sustento. Depois de perceber que havia fome onde estava, desceu para o Egito, porque nesse lugar havia abundância de alimentos. Sabemos que o Egito simboliza o mundo do sustento, mas o preço que ele cobra é bastante alto. Ele tinha uma esposa já com 65 anos de idade quando saiu de Harã, Sara, que era uma mulher formosa. Naquele tempo, como a expectativa de vida era bem mais alta do que hoje, podemos dizer que Sara ainda era uma pessoa jovem. Abraão sabia que naquele tempo, se alguém quisesse tomar uma esposa casada, precisava dar cabo de seu marido.
Abraão combinou com a esposa para ela se fazer sua irmã. Versículos do 12 ao 13. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Gênesis capítulo 12, versículos do 14 ao 16. Os súditos de Faraó passaram essa notícia a ele, que ordenou que Sara fosse até o palácio. Abraão tornou-se rico devido aos agrados de Faraó. Todavia, o seu sentimento deveria ser contraditório. Estava quase perdendo sua mulher para Faraó e tornando-se rico ao mesmo tempo. Mas Deus o salvou desse vexame. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Versículos 17 ao 20. Deus interveio e Abraão teve de sair do Egito com sua esposa e com Ló.